O- Entramos novamente, pessoal, para ver se está funcionando o áudio. Alguém pode me sinalizar aí se está rolando agora o áudio? Tentei retirar aqui o microfone. Ah, perfeito. Vamos aprendendo aí também. Atrasamos uns 3 minutinhos, mas agora vai dar certo. Tá trancando o áudio. Que estranho. Só porque eu entrei hoje aí ao som dos Novos Baianos aí pra vocês. Tocando um pouquinho aqui. Esperar o pessoal retomar aí, quem tava na live, antes da gente avançar. Então, gente, queria agradecer primeiro de tudo a presença de vocês que estão chegando, né, para acompanhar essa segunda atividade do nosso seminário. Essa atividade de hoje, né, ela vai ser um pouquinho diferente da primeira, na perspectiva de que hoje vamos trabalhar, né, um assunto que é ainda mais abrangente que o universo dos museus, né, que é a economia criativa. Hoje a gente vai estar recebendo uma convidada que logo vou apresentá-la para falar um pouquinho, né, dos meandros da economia criativa e da potência dessa indústria criativa e também dos impactos, né, que o coronavírus, que esse cenário de dificuldade que a gente vem enfrentando tem impactado junto ao setor. Antes de chamar a nossa convidada, eu gostaria de frisar que hoje, né, então é o nosso segundo encontro, como eu já mencionei, e teremos ainda outros 5 encontros ao longo do mês, né? Então, totalizando 7 atividades. Ainda tem muita coisa para rolar. Fico feliz, né, que o pessoal que assistiu a última está retomando. Tivemos um feedback bastante positivo do encontro de abertura com o Saulo Moreno, né, representando o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. E gostaria, então, assim, de estender esse convite, né, pedir para vocês que nos acompanhem aí nas demais atividades também. Queria saudar bastante, né, a presença de vocês, mas também agradecer assim, novamente, né, assim como fiz na primeira ocasião, a Secretaria de Estado da Cultura pelo apoio a esta iniciativa, agradecer ao Banrisul pelo apoio nas nossas atividades, né, então que são muito importantes para a gente estar conseguindo avançar no entendimento, ampliar o debate justamente sobre a questão dessa pandemia e dos reflexos que ela vai ter na nossa perspectiva cultural. Vou chamando aqui então para participar conosco, em seguida a Ana Luísa Fagundes, né, que é a nossa assessora de artes e economia criativa na Secretaria de Estado da Cultura aqui do estado do Rio Grande do Sul. A Ana tem uma vasta experiência, né, no cenário da produção cultural, né, já atuou em vários projetos, né, passou por muita coisa assim dentro do nosso cenário local e tem, né, há algum tempo já se dedicado a esse universo da economia criativa, né, através de novas perspectivas. Então vou chamar ela aqui para participar conosco. Ela vai entrar, gente. Tá conectando aqui, pessoal. Boa tarde, Ana, tudo bem? Tudo. Um prazer estar aqui consigo. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo muito bem. É um prazer. Tá bem. É um prazer estar aqui nessa live contigo, né? Desse trabalho maravilhoso que o Musecom aí contigo à frente, né? E com essa equipe maravilhosa está fazendo nesse período aí de isolamento social, que todos nós tivemos que nos reinventar, né, e recriar as nossas ações, o nosso modo de trabalhar, e cumprimentar também todos que estão assistindo aqui essa live, né, porque acredito que a maior parte das pessoas que estão assistindo são ligadas às artes, à economia criativa,
né? E se não são, são pelo menos, né? Todos somos, né? Porque hoje Sim. não tem mais como tu tá trancado em casa, em quarentena, sem estar fazendo alguma coisa da área artística, ou assistindo filme, ou lendo, ou fazendo live, né? Então, Sim. uma boa tarde aí para todo mundo. Ah, que bom, Ana. Acho que de maneira mais ampla, né, antes de começar assim, as perguntas, começar efetivamente o nosso bate-papo, enquanto a galera vai entrando aí também, eu acho que seria importante assim, né, a gente levantar assim, um pouco essa questão sobre a economia criativa, né, caso eventualmente alguém não esteja ainda ambientado, né, sobre ao que se refere esse termo. Eu até poderia tentar esboçar, que estudei bastante para estar contigo nessa tarde, mas vou deixar para ti, assim, se tu quiser apresentar, falar um pouquinho o que é essa economia criativa, Ana, né, de maneira mais ampla, o que ela representa, né, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, assim, hoje. Tu vai me ajudando, a gente vai fazendo Claro. uma dobradinha aí. Bom, eu vou falar bem, né, bem didaticamente e rapidamente, né, para também não segurar muito aí e não ser cansativo, né? Então, a economia criativa é o setor, atividade econômica que usa da criatividade, né, para desenvolver um trabalho econômico, né? Então, toda atividade que gera lucro ou que gera economia e que para isso tu usa a criatividade é economia criativa, né? Então nós temos a área das artes, que eu digo que é o insumo principal da economia criativa, que é teatro, artes visuais, artes cênicas, dança, música, literatura. Então, essa é a área das artes, né? Então, é o insumo, para mim, o principal da economia criativa. E tu tem também a área de serviços, que é gastronomia, moda, design, publicidade e propaganda. Todas essas áreas utilizam a economia criativa como fator econômico, né, para gerar insumo econômico. Então, basicamente, isso é economia criativa. Sim. E essa perspectiva, né, Ana, me corrija se eu estiver errado, mas da economia criativa, ela age também muito numa perspectiva de indústria, né? É como se fosse um quebra-cabeça muito grande, né? É uma cadeia completa de produção, né, que se conecta né, e se retroalimenta também através dessa série de atividades que tu mencionaste, assim, né? Então, tem muita gente que pensava, achava que a economia criativa é perfumaria, que é só as artes. É só teatro, dança, porque para muita gente isso é perfumaria. Para nós não, né? Para nós isso é empreendimento, né? Todo artista que vive do seu trabalho, ele é um empreendedor, né? Então, ele não é simplesmente um artista, não é um hobby isso. Mas, até pouco tempo, as pessoas enxergavam só a economia criativa nesse âmbito das artes, né? Hoje, as pessoas já estão bem mais esclarecidas. Eu vou ler que nós fizemos quando entramos em 2019 na Secretaria de Cultura e implantamos a diretoria de artes e economia criativa, justamente para fomentar, apoiar e dar visibilidade para esse setor, né, que antes era visto de uma outra forma. E a Secretaria de Planejamento, através da FEE, da FEPLAG, com a coordenação do Garçom Nunes, fez uma pesquisa sobre economia criativa no Rio Grande do Sul. E tu vê, né, a economia criativa só nos empregos formais, e os empregos formais é muito baixo a área da economia criativa nos empregos formais, porque nós temos muita informalidade. Mas, mesmo assim, nós somos uns 4,1% da força de trabalho no Rio Grande do Sul,
é vinculado à economia criativa, nos empregos formais, né? Sendo que a economia criativa ela apareceu no Rio Grande do Sul à frente da indústria calçadista e automobilística. Então, para as pessoas verem como esse setor é forte. E até e nós temos dois tipos de indústria, né? A indústria tradicional se utiliza de serviços da economia criativa, como o setor automobilístico, por exemplo, não faz um carro sem usar design. Ele usa marketing, ele usa propaganda, ele tem site, né, para divulgar o seu produto, mas principalmente ele tem que trabalhar muito fortemente o design, que é onde ele vai vender o seu produto. Então, a indústria tradicional ela se utiliza da economia criativa no seu serviço, mas ela não é basicamente um empreendimento criativo, ela se utiliza de. Já nós temos outros empreendimentos que outros fatores que são esse 4,1 força de trabalho aqui, e mais todos os empregos informais, trabalhadores informais, e aí sim, são indústria criativa que todo o empreendimento, todo o serviço é dentro da indústria criativa. E aí nós falamos então de empresas do audiovisual, empresas de publicidade e propaganda, empresas de design, empresas de moda autoral, de gastronomia autoral, né, e da área das artes como um todo. E de maneira geral, né, Ana, assim, acho que agora a gente conseguiu fazendo esse pequeno apanhado e para quem ainda não estava inteirado sobre a questão da economia criativa, mas é importante também, né, eu acho que daí entra bastante o que a gente vai falar hoje, que é o projeto RS Criativo, né, principalmente nos últimos anos a gente tem visto despontar muito, né, o Estado, né, estruturando justamente através de políticas públicas, iniciativas, projetos e programas, né, incentivando, e quando eu falo o Estado, eu não falo do Rio Grande do Sul ou do Brasil, eu falo do mundo inteiro, né, existe esse incentivo, né, a esse segmento, assim, e no estado do Rio Grande do Sul, daí sim, né, o RS Criativo é um programa inovador, né, um programa que começou a dar o seu, embora daí acho que tu vai contar um pouco dessa trajetória pra gente, mas um programa que, embora idealizado há algum tempo, começou a dar os seus primeiros passos em 2019. Então eu queria abrir agora, assim, com a primeira pergunta mais objetiva sobre o RS Criativo, né, te perguntar assim, né, para o público também ficar a par, assim, que projeto é esse, né, quando que ele surge, qual é o objetivo dele, né, dentro da Secretaria de Estado da Cultura, qual é o objetivo dele para com a sociedade também, né, qual é a dinâmica desse projeto, assim. Tá bem. Bom, o RS Criativo, apesar de ser um programa que já existia, que veio do governo federal através do antigo Ministério da Cultura e da sua Secretaria Especial de Economia Criativa, ele foi implantado realmente agora na gestão do governador Eduardo Leite, da secretária Beatriz. Por quê? Porque o governador Eduardo Leite, desde sempre, entendeu a cultura e a criatividade, a economia criativa, como um vetor econômico importante para o desenvolvimento do Estado. E para isso, né, precisava ter um programa estratégico que tratasse esse tema, já que ele considerava que era um vetor econômico, ele tinha que ter prioridade no Estado, e se trabalhou, então, num programa estratégico que foi assinado no ano passado pelo governador, que se chama RS Criativo, um programa para desenvolver e apoiar, então, e fomentar a economia criativa no Estado. Então, essa foi o início do programa. E em 2019, ainda, dentro dos 5 eixos do programa, que um deles é residência criativa, que é onde, na Casa de Cultura Mário Quintana, a gente tem um hub, que se chama Criativa Mirô, que é um hub, um coworking, onde, através de editais, as pessoas ficam em residência criativa de 6 meses a 1 ano,
e recebem mentoria para alavancar o seu negócio. E utilizam também o espaço como espaço de trabalho. Então, elas têm mentoria e usam como espaço de trabalho. Porque na nossa área, e tu sabe disso, né, Wellington, o criativo ele tem dificuldade de fazer um plano de negócio, um planejamento estratégico. A gente tem, né? Não é nossa área. Mas se eu quero que o meu negócio dê certo, se eu quero ser um empreendedor na área criativa, eu vou ter que aprender a fazer isso, né? Senão eu vou ficar remando. Então, nós temos essa residência criativa que ajuda nessa mentoria e disponibiliza espaço de trabalho. No ano passado, nós tivemos 16 empreendimentos, com 51 empreendedores, que ficaram, então, incubados em residência lá na Casa de Cultura Mário Quintana, no Hub. Esse é um dos eixos. O segundo eixo do programa estratégico são as capacitações. Essas capacitações, elas são feitas tanto lá na Casa de Cultura Mário Quintana, onde tem 2 salas, como através das caravanas que vão para os territórios criativos do Rio Grande do Sul, para as 9 regiões funcionais, levando então essas capacitações em empreendedorismo, né, para dos mais diversos assuntos ligados ao empreendedorismo. Se me permite, Ana, inclusive, vai falando aí. Alguns desses cursos, né, a gente participou ali, e quando eu digo a gente, eu digo assim, o corpo funcional como um todo ali do Museu da Comunicação, né, porque são cursos assim que justamente estão posicionados em uma série de pontos que são chave para a gente conseguir trabalhar, inclusive, os museus, né? A gente participou ali de redação criativa para sites e redes, teve também o de planejamento visual, de construção de público-alvo na rede, né? Então, essa ação aqui, as ações que a gente constrói aqui no Instagram do Musecom partiram de um dos cursos vinculados a esse eixo 2. É importante frisar isso aí. Vai me ajudando aí. É isso aí. Então, um dos cursos que mais teve, eu acho que foram mais de 100 inscritos, foi justamente de gestão de mídias sociais. Né? Que hoje, para trabalhar desde um artista que quer vender a sua imagem, até um lojista, né? Quem trabalha aí com moda autoral ou gastronomia precisa saber gerir e gestar as mídias sociais. Esse foi um sucesso. Mas também tem dos mais variados assuntos. Esse é o segundo eixo, né? O terceiro eixo que a gente trabalha dentro desse programa é o Observatório RS Criativo, que está em formação, mas que já tem a primeira pesquisa, a pesquisa essa que eu falei, né, dos empregos formais na economia criativa. Nós estamos partindo agora para o mapeamento das áreas criativas, né, como é que isso está distribuído no Rio Grande do Sul. Então, o observatório ele vem para fornecer dados e números desse setor econômico tão importante para o Rio Grande do Sul, que é a economia criativa. Então, como nós estamos ainda em um ano, né, em formação, nós ainda estamos formatando, trabalhando com os segmentos, né? Agora mesmo eu participo estou participando de um grupo fabuloso que é de moda autoral, que é coordenado aí por umas mulheres e homens maravilhosos, pessoal maravilhoso que trabalha com moda autoral no Rio Grande do Sul. Então, para a gente também discutir setor por setor, como é que a gente, do RS Criativo, pode estar como ente público ajudando nesse impulsionamento, né, nesse fomento e nesse apoio. Estamos formando também um grupo de gastronomia, fora o grupo das artes, que já estão formados através dos colegiados setoriais, né? Então, o observatório vem, então, para contribuir nesses números, porque nós sabemos, né, Wellington, que
não tem como tu construir políticas consistentes, tanto públicas quanto privadas, se nós não tivermos números, não tivermos embasamento, né? Então, o observatório vem para contribuir para isso, né? E temos também o desenvolvimento em negócios, que a ideia é nós apoiarmos e fomentarmos rodadas de negócio entre setores, ou setoriais, né? Onde tu coloca um comprador e um vendedor frente a frente, né? Discutindo o seu negócio. As rodadas de negócio com sucesso no mundo inteiro, e nós estamos querendo agora, com essa nova fase, né, da vida da gente, que é uma fase online, organizar rodadas de negócio, então, online. A gente vai poder botar compradores do mundo inteiro à frente dos galeristas, dos artistas de artes visuais, dos cineastas, do pessoal de teatro, de música. É uma equação complexa, mas a gente está trabalhando nisso. Porque tu vê assim, ó, as rodadas de negócio até hoje, eu tinha que trazer, né, o cara lá da Inglaterra, botar na frente do Wellington, que ia apresentar o seu plano de negócio. Com essa nova realidade, o custo é bem menor se eu botar ele frente a frente e for só um articulador, que o poder público ele pode ser só um articulador, né? Ele não precisa ter dinheiro para tudo, ele não precisa investir em tudo. Mas se ele for um grande articulador, né, ele consegue fomentar muitas atividades aí da área criativa. Então, basicamente, o programa é esse. Sim. E aí, agora, nós estávamos partindo, então, para o segundo ciclo, onde nós estamos com o edital, que já fechou, mas botamos o edital de residência criativa na rua, e já estávamos organizando as primeiras caravanas do interior do Rio Grande do Sul quando deu a epidemia. E aí nós agora estamos nos reinventando. Pois era essa que já seria a minha segunda pergunta aqui, que, né, eu acompanhei nas redes sociais, né, nas redes do RS Criativo, que foram lançados editais, né, no início do ano, se encerrou há pouco tempo agora, né? Então eu queria perguntar assim para ti, né, dentro desse planejamento que estava construído para 2020 agora, né? Então assim, o que impactou, né? Os editais ainda estão valendo, ou eles foram suspensos, ou vão se pensar outras dinâmicas? Como é que funciona? Como é que vai funcionar assim? O edital de residência criativa continua, ele já fez a primeira parte do credenciamento, então já tem empreendedores pré-selecionados, né? As caravanas que a gente estava organizando, continuam, só que agora nós estamos repensando a forma como nós vamos fazer. Nós estamos dependendo muito também do que vai se estabelecer daqui para frente em termos de liberações, mas a ideia da Carol Biberg, que é a nossa coordenadora do RS Criativo, do programa, né? A Carol trabalha diretamente comigo. A Carol, tudo que vocês veem lá no Instagram, no Face do RS Criativo, é Carol, né, que está à frente disso. E nós juntas, então, estamos pensando de que forma nós vamos fazer essa residência criativa, se tiver que fazer só virtual. Mas, com certeza, essa mentoria vai sair, nós vamos incubar esse pessoal que se inscreveu no edital, eles vão ficar em residência, eles vão receber mentoria para impulsionar o seu negócio, mas eu acho que daí de outra forma, né? E tu vê, né, Wellington, as caravanas. As caravanas do ano passado nós fomos para 9 regiões, 9 cidades, que abrangeu algumas cidades da região. Então nós tivemos em média de 30 a 100 pessoas em cada curso. Sim. Da forma como nós estamos pensando e estruturando agora, essas capacitações, esses cursos que nós provavelmente vamos fazer em EAD,
virtual, nós vamos conseguir alcançar os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Claro. Isso é um detalhe interessante, assim, Ana, que, assim, para complementar, né, esse debate que vocês tiveram no programa RS Criativo, que é uma coisa que a gente tem discutido muito no Musecon, né, que a gente comenta, né? Por exemplo, a própria iniciativa, o start desse seminário, né? Se a gente for parar para justamente na questão de abrangência, né, e quem a gente consegue contemplar através de um suporte como esse, né, acaba sendo muito mais abrangente do que quem a gente conseguiria abarcar numa relação, né, estritamente realizada dentro do museu. Né? Exatamente. Obviamente, né, tem os seus limitadores, não quer dizer assim, só porque a gente abrange mais que o virtual, que é o melhor, mas eu acho que esse contexto nos colocou algumas questões e também nos ajudou, né, na verdade, nos forçou a olhar alguns facilitadores para os nossos projetos, né, para a gente tentar trabalhar essa mão dupla, né? No primeiro encontro do seminário, que, por exemplo, depois a gente vai poder gerar os números desse nosso encontro aqui também, mas no primeiro que a gente teve participando online mais de 219 pessoas. Só que daí o vídeo fica mais tempo hospedado, depois a gente fica com a cópia do vídeo também para poder fazer a disseminação, né? Então a gente tem justamente esse poder de abrangência que é muito maior, né? Então, acaba sendo assim, recursos, daí eu falo pelo Musecon aqui, que a gente não tinha utilizado ainda. A gente está iniciando, né? Começando esse espaço. Exatamente. E a questão das capacitações, dos cursos online que o RS Criativo quer fazer, e a gente está com um grupo aí de curadores nesse sentido muito bacana, e trocando com os diversos setores. O que eu acho que vai acontecer, Wellington? Eu não sei também, né? Porque é tudo novo isso pra gente. Uhum. Mas eu acho que nós vamos ter as duas coisas. A presencial, que é importante, né? O contato, eu acho que isso nunca vai deixar de ter. Né? Então, por exemplo, lá no Hub, lá na Casa de Cultura Mário Quintana, né? No Hub Criativa Virou, lá no RS Criativo, é bacana lá, nós temos um co-work onde o pessoal troca, eu acho que é fundamental, mas também acho que a abrangência, a gente vai poder ter muito mais conteúdo e ter uma abrangência muito maior, se a gente aprender, como a gente está aprendendo, a incorporar o online, né? Uhum. Eu estou vendo aqui que entrou aqui o Cado, que é do Clube de Criação, parceiro, amigo, e que vai ser parceiro aí do RS Criativo também, com o Clube de Criação. Estou vendo um monte de gente bacana aqui. Esse é outro detalhe também muito interessante, Ana, assim, que eu queria citar, né? Às vezes eu fico olhando para o lado porque eu deixo aberto aqui também no computador para mim poder dar uma olhada. O pessoal está participando, né? Então a gente teve uma série de manifestações aqui, o pessoal concordando, ali como por exemplo, a Andréa Beck. Quem discordar, tu pode falar também, que daí a gente vai trocando. A Carol participou aqui, quando tu citaste ela, né? Ela entrou aqui com informações também referentes à atividade. A Renata ali do museu, falando sobre a questão da dinâmica das atividades que mudaram, né, no Musecon, a partir agora desses novos dispositivos que a gente está tentando implementar. Então, assim, isso também é uma outra perspectiva que a gente consegue colher, né, numa outra dinâmica de relação, um pouco da percepção do público para aquilo que a gente está, né, colocando para eles, assim, né. Então, pode falar. Tá. Não, tu vê, tu tá falando aí, eu tô uma das coisas que eu chego a sonhar dormindo. Eu tô dormindo, tô sonhando, porque às vezes eu sonhar dormindo, porque às vezes a gente sonha acordado também, né? Sim. Mas eu chego a sonhar, porque quando nós estruturamos em janeiro de 2019 o programa RS Criativo, quando a gente estruturou que quando um empreendimento, um empreendedor criativo vai estar em residência, vai estar incubado, que tipo de conteúdo que ele precisa para alavancar o seu empreendimento, e isso a gente discutiu muito com os professores na época, os professores da Escola de Negócios da PUC, foi muito conversado, discutido quais eram os conteúdos importantes para o empreendedor, né? Uhum.
Só que agora mudou, porque assim, o restaurante, que antes ele que era do chefe, jamais ele pensou em fazer quentinha, ele está fazendo quentinha. E ele tem que trabalhar um outro tipo outro tipo de negócio. Ele vai ter daqui a pouco o seu empreendimento aberto, ele vai ter que chamar para fazer uma campanha de marketing para cervejeiro, mas ele vai parar de fazer a quentinha. Hoje a chefe Roberta Subac estava falando isso no Destemperados, entendeu? Chefes famosos do mundo inteiro estão fazendo quentinha. Então, a forma de pensar o seu negócio está mudando. E nós vamos ter que ser muito rápidos nisso, né? Para ajudar o empreendedor, que quando nós fizermos a residência criativa agora, começarmos a residência provavelmente em junho, esse apoio que esse empreendedor vai querer. Tá, mas e aí, o que eu faço no meu negócio? Para onde eu vou? E quem vai dar a mentoria para ele lá, o professor da escola de negócio, ele também vai ter que estar atualizado, vai ter que estar pensando diferente, fora da caixa, porque ele vai ter que ajudar o cara a resolver o problema dele, do empreendimento dele, né? Então, é muito complexo. A gente está vivendo isso 24 horas por dia, pensando, né, trocando com o segmento, para ver de que forma a gente vai ajudar aí, né, os empreendedores nessa segunda fase. Sim. Ana, só fazer uma pausa, assim, mas para trabalhar para quem está entrando na live, né, entrou depois. Estamos aqui, né, na segunda edição do seminário Cultura, Museus e Comunicação no pós-Covid-19, recebendo a assessora especial de Artes e Economia Criativa, Ana Fagundes, que está falando um pouquinho para nós sobre o programa RS Criativo. Eu sou Wellington Silva, né, sou representando o Musecom e atualmente sou diretor na instituição. Então, Ana, acho que tu abriu bem, assim, agora, né, nessa nossa última troca, assim, tu abriu bastante uma questão que era justamente, assim, o caminho que eu acho que o debate iria, que é um ponto bem interessante para a gente pensar daí um pouco de maneira mais macro, né, mas também mais macro no sentido de não pensar uma realidade específica, mas também pensando em algo que está por trás disso, e que tem muito a ver com o Estado, né? Eu andei acompanhando, assim, eu queria que tu nos contasse melhor, né, onde isso impacta a economia criativa, mas saíram, né, matérias por parte da Secretaria, né, que houve toda uma movimentação de parceria junto, né, ao BRDE, enfim, de mobilizações como um todo, para justamente encontrar linhas de financiamento, né, e linhas de apoio para se conseguir subsidiar e apoiar as iniciativas através da economia criativa e como um todo, né, Então, assim, queria que tu me comentasse um pouco como que está isso, né, que tipo de movimentação tem sido feita, quais são as estratégias, né, que vocês estão tomando, porque, né, tu está apresentando o programa RS Criativo, mas responde por mais coisas, né, dentro da secretaria. Eu sei que atua diretamente nessa... né, não é nem assim, né, Ana? É assim, né? atua também nessa facilitação, nessa articulação que vai ser fundamental, né, que é construir perspectivas de fomento para durante e depois nessa fase. Então, o Estado, né, o Estado como um todo, e aí eu não estou falando só da Secretaria da Cultura e nem o Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado em todos os seus 3 níveis, né, federal, né, estadual e municipal, logicamente tem uma obrigação de trabalhar, né, e pensar políticas transversais, porque a Secretaria da Cultura sozinha não consegue, não tem perna, o governo do Estado sozinho também não, assim como os municípios, né, e a federação. Então, todos pensando juntos alternativas para ajudar o empreendedor a sair, né, dessa situação de que estamos hoje vivendo. Não temos solução para tudo, né? Mas algumas questões, algumas coisas a gente conseguiu fazer, como uma das solicitações do
pessoal, principalmente da área de audiovisual e de serviço, gastronomia, moda e algumas outras áreas, design, que era linha de crédito para capital de giro. E que fosse uma linha de crédito com juros bem mais baixos e viáveis para o nosso setor, né? Que não é um setor que tem, assim, grandes empresas, né? De faturamento, né? Até tem, mas são poucas, né? Não é a realidade do mercado. Então, o BRDE tendo uma linha de crédito, isso eu estou falando para capital de giro, tá? Uma linha de crédito que o empreendedor, pela primeira vez, a economia criativa foi incluída numa linha de crédito dessas, então foi assim, uma vitória, né, nossa. E o empreendedor criativo, então, ele tem de 6 a 18 meses para começar a pagar, e ele tem um juro de 6,5% ao ano, que é 0,000 ao mês. Então, assim, é muito bom, é o melhor do mercado, né? Até porque a maior parte dos bancos privados nem tem crédito para o pequeno, né? Para o micro, no caso, que é o nosso caso. E o BRDE, então, criou essa linha de crédito que abrange a economia criativa. A nível federal, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil fizeram uma linha de crédito, um juro bem baixo também, para vários setores, nos incluindo, né? E porque são os microempreendedores e pequenos empreendedores para a folha de pagamento. Então, se tu tem uma galeria de arte, que tu tem 10 funcionários, 5 funcionários, 3 funcionários, está começando a ter dificuldade, tu tem uma linha de crédito específica, com juro também bem mais baixo, específica para a folha de pagamento. Então, se trabalhou essa questão transversal, que, bom, a Secretaria da Cultura não pode resolver a parte do financiamento, mas o BRDE pode, a Caixa pode, né? O Banrisul também fez uma linha de crédito para folha de pagamento. Daí é para pequeno e médio, e a Caixa tem para micro também. Fora isso, aí tem os pequenos empreendedores que não têm condições de alcançar uma linha de crédito. Então, para isso, a Secretaria da Cultura vai lançar agora nos próximos dias um edital, que é o FAC Digital, onde dá acesso, vai dar o trabalhador da área da cultura, vai poder concorrer para disponibilizar um conteúdo online, e ele vai receber uma quantia por esse trabalho a fundo perdido, né? Fora isso, também a Secretaria da Cultura pretende, ao longo de 2020, lançar mais 7 milhões em editais, num montante de 10 milhões de reais para o setor da cultura e da economia criativa. Então, a Secretaria do Desenvolvimento também está pensando uma série de ações. A Secretaria de Inovação também lançou edital. Estamos trabalhando com o setor de games, transversal, cultura e Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Secretaria de Inovação e Secretaria de Desenvolvimento. A Secretaria de Turismo está pensando também uma série de ações para a área do turismo, que pega muito forte a economia criativa também. Então, é um trabalho transversal de governo, um trabalho conjunto que une forças para a gente poder minimamente estar aí fazendo alguma coisa pelo setor. Claro. Fora isso, e aí encerrando essa parte, através da FAMUR e do CODIC, que é o Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura, e secretarias de desenvolvimento municipais do Rio Grande do Sul, nós também estamos fazendo todo um trabalho para que os municípios também tenham uma ação efetiva lá na ponta, né? Porque tudo acontece nos municípios.
né? O Estado é um grande guarda-chuva, mas as questões estão nos municípios, né? Uhum. Então a gente também está trabalhando aí através da FAMURS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, para que se tenha alguma ação na ponta. Claro. Assim, né, Ana, tava discutindo, acho que não é novidade para ninguém que está nos assistindo e ninguém, né, que abre a porta ou olha da sua janela e para a rua, né, que as dificuldades são imensas, né, em todas as áreas, assim. Nós temos essa questão de saúde que acaba impactando, assim, nas nossas dinâmicas e que, por consequência, né, nos colocam nesses problemas que são financeiros, né, e a gente ter estratégias nesse sentido, né, e o Estado também agir, né. Eu até, num debate que tive ontem, assim, me referindo a outros pontos, assim, eu até, né, cheguei a uma conclusão nesse sentido, mas a uma impressão, né, que assim, sem o Estado e a força de crédito que pode ser concedido pelos bancos e as financeiras, não tem como sobreviver, né? Seja é muito difícil, né? Então, assim, quando eu digo o Estado nesse poder de articulação que ele tem, justamente sistematizar as demandas, ter as informações, saber quem são esses públicos e demandar também, né? Porque, assim, muitas vezes... É bem isso, porque assim, ó, o BRDE, por exemplo, ele está acostumado a vida inteira trabalhar em linhas de crédito para micro e pequenos empreendedores de outros setores, como o agronegócio, o pequeno empreendedor da economia lá, da agricultura familiar, né, e outros setores, e não a economia criativa. E aí foi um trabalho de articulação nossa, não entrou com dinheiro, mas de articulação junto ao BRDE, onde o vice-presidente se apaixonou pela economia criativa e viu como governador que a economia criativa é um vetor importante de econômico para o Estado, né? E os números mostram isso. E aí eles colocaram a economia criativa na linha de crédito deles. Mas isso foi todo um trabalho de articulação que a gente fez para que isso se tornasse real. Né? É importante sensibilizar, né? É importante fazer assim um exercício também que a secretaria tem feito, que é mobilizar os colegiados e os grupos, né? Para que esses agentes possam demandar o Estado, né? E o Estado, por sua vez, possa articular a partir disso, né? Como tu falou, assim, como um vetor importante. Assim, né? E uma coisa importante, Elton, desmistificar a ideia que o Estado faz tudo. O Estado não faz tudo, o cobertor é curto, não pode, não tem como. Então, eu falo sempre que nós somos, a gente vai colocar os editais na rua, nós vamos ter 10 milhões de editais esse ano, né, que vai ajudar o setor. Mas agora, a nossa função também é essa que nós estamos falando, de ser os grandes articuladores entre o setor privado e a ponta, que são os artistas, que são os empreendedores criativos, para ver políticas também privadas que podem ser feitas, como nós fizemos, né? Aí os bancos privados também, eles estão fazendo uma série de editais do Itaú Cultural, né? O BNDES também, que não é privado, mas está fazendo, a Oi Futuro. Então, tem uma série de editais aí para ajudar esse setor. Isso é uma grande articulação, né? E a nível federal também, assim, nós temos a secretária Beatriz, que ela está no como é que é o conselho dos secretários de Estado da Cultura, né? E ela está fazendo uma grande articulação nacional também, brigando pela PL lá no Congresso Nacional, para que também tenha um retorno federal para o setor, né? Então, a nossa função é essa, né? Ser os grandes articuladores para que o empreendedor criativo realmente seja contemplado aí nas políticas, né? Mas assim, né, Ana, uma coisa também que
assim, deixando assim, que a gente já está se encaminhando aí para a reta final da live, mas antes, assim, né, uma coisa que é importante a gente registrar, assim, também, é que a economia criativa, acho que isso a gente tratou no início do vídeo, né, ela vai ser muito impactada nesse sentido da mudança. Para citar um caso, assim, bem, que eu acho que é um grande caso aí da economia criativa a nível mundial, assim, são as iniciativas, por exemplo, da Coreia do Sul, né, que eles têm uma ampla produção, assim, eles estão conseguindo internacionalizar o país inteiro, né, a partir da indústria cultural, né, da indústria criativa, né, seja através dos produtos, seja através do audiovisual, né, seja através, né, de elementos que, assim, que muitas vezes existem países que têm né, uma expressividade maior no sentido de que são países mais tradicionais, né, entre várias aspas, mas que não possuem, né, hoje ainda um projeto consolidado nesse segmento. E quando chacoalha o caminhão, né, a hora que as laranjas se reorganizam, né? Sem dúvidas, o Rio Grande do Estado, o Rio Grande do Sul, né, os municípios e o Brasil, né, em um âmbito mais... Se a gente conseguir, né, traçar estratégias e construir, né, pavimentar um caminho possível e para essa economia criativa, a gente pode sair muito maior disso, né? Apesar de todas as dificuldades que vamos enfrentar, né? Então, eu acho que, nesse sentido, assim, existe uma perspectiva. Última pergunta, assim, para encerrar essas perguntas e respostas, assim, Ana, eu queria, assim, te ouvir nesse sentido, se tu pudesse deixar uma mensagem, assim, pode ser ou de esperança, ou de incentivo, ou seja, o que for, para a indústria criativa, o que tu passaria para esse público, né? O que tu diria para eles, assim, se tu pudesse olhar no olho de cada um deles nesse momento, assim, qual seria o teu recado, né, nesse sentido? Pois é, né, Wellington, é um momento muito difícil para todos os setores, né, e é como eu disse, assim, eu sonho dormindo e acordada, né, porque a nossa responsabilidade como gestora, né, tanto da secretária Beatriz, minha e da Carol, da gestora de um programa estratégico do governo do estado que trata a economia criativa, que veio para fomentar e apoiar. E aí a gente tem todo um planejamento, está fazendo todo um trabalho, e é pego de surpresa, né, com essa questão aí do isolamento social e da pandemia. E aí a gente tem que repensar como que nós vamos ajudar os nossos empreendedores a superar isso, né? Mas eu vou te dizer assim, ó, que eu acho que não vou dizer que é fácil, né? Mas eu acho que é um setor que está sempre se reinventando. Eu tô nessa área há 30 anos, né? E eu já me reinventei umas 10 vezes, e sempre, graças a Deus, para melhor. Mas sempre aí aparece algum problema, o setor entra em crise, aí a gente tem que se repensar, se reinventar. Então, vou te dizer assim, eu acho que é um dos setores que primeiro vai conseguir passar por isso, entendeu? Sim. Hoje, por exemplo, as pessoas que estão em casa, o que elas estão consumindo hoje? E cada vez vão consumir mais, né? A tele de gastronomia, né? O pessoal da moda está reinventando como é que vai chegar até o seu consumidor. O artista também está se reinventando. Claro que não vai ser fácil, porque provavelmente os teatros e cinemas, que é onde tem aglomeração de pessoas, por exemplo, vai ser os últimos a abrir, provavelmente, né? Porque vai ser difícil enquanto nós não estivermos totalmente liberados, botar 600 pessoas no mesmo ambiente fechado. Então, realmente, os artistas, o empreendedor cultural, ele vai sofrer muito. Mas eu acho que nós vamos conseguir sair muito fortalecidos disso, né? Porque também o artista, o empreendedor criativo, ele também vai aprender a se reinventar, a outras formas de trabalho, né? Esse edital agora que a gente vai colocar na rua, que é o Pacto Digital, com um valor que não é muito grande, mas são produtos digitais que eles vão ter que apresentar
e para poder concorrer, né? Sim. E eu sou uma pessoa totalmente esperançosa, assim, eu acho que Importante. eu acho que isso vai, eu penso que a gente sempre tem que pensar pelo lado positivo, assim. Nós todos estamos sofrendo, vamos sofrer. A gente tem muito artista aí passando fome e que também está trabalhando nesse sentido, não está sendo fácil, né, para setor nenhum, mas eu acho que a gente vai sair fortalecido, porque eu estou vendo que o pessoal está unido, que o pessoal, gente que nunca, áreas da cultura que nunca foram unidas, que nunca trabalharam em conjunto, hoje estão fazendo reunião online para pensar juntas ações que podem ser feitas quase semanalmente. Né? Então, eu acho que a gente vai sair fortalecido e mais fortes. Né? E outra coisa, Elton, eu acho que assim, ó, a maior parte das pessoas está parando de ver assim, o setor público, o setor privado, as ONGs, não, todo mundo tem que trabalhar junto e trabalhar programas e se fortalecer enquanto grupo setorial, entendeu? Eu acho que é isso que a gente está construindo aí nesse tempo de distanciamento. Que bom então, Ana. É uma mensagem de esperança, assim. Eu sou. Eu concordo sempre contigo, assim. Eu acho que os momentos assim, né? Claro, como esse, eu nunca tinha vivido, né? Acho que ninguém tinha vivido, né, em proporções, né? Não sei quem era nascido lá em 1918, mas é um momento extremamente difícil, né? Mas a gente precisa, assim, nesse momento, ser muito estratégico, né? Se unir, que nem tu colocou, construir essas redes, estar mobilizado, né? Eu acho que a gente tem que demandar, né? O que eu quero dizer com que tem que demandar? A gente tem que se unir, conversar, como a gente está fazendo aqui agora, falar entre as áreas, colocar as nossas questões, né? Abrir esses diálogos para a gente conseguir se estruturar e achar os caminhos, né? Eu acho que, né, não está sendo fácil, que nem tu colocou, né? Acho que tem gente que está em situação muito difícil, né? Enfrentando esse momento, né? Até com base nisso, né? Eu acho que é importante citar na abertura da live a gente citou, mas quero trazer aqui já, né, esse encaminhamento, assim, uma das campanhas, por exemplo, da Secretaria de Estado da Cultura, que está sendo fundamental, né, fundamental no sentido, assim, de que atende uma demanda que é urgente, né, que não é para amanhã, que, né, é para hoje, Ventos de Solidariedade através dos cataventos ali, né, que foi pela Gabriela, né, pelo pessoal da nossa comunicação, por toda a secretaria, né, todo integrado. Que vamos estar até dia 20, 21, recebendo cestas básicas para quem quiser, né, Elton? E manda entregar, pode mandar entregar a cesta ou ir lá entregar lá na Casa de Cultura Mário Quintana. E essas cestas de alimentos vão ajudar o trabalhador da cultura que se cadastrou no chamamento público que nós fizemos para receber essa cesta. Foram mais de 900 trabalhadores da área da cultura que se cadastraram para receber esses produtos básicos. Né? Então, quem quiser contribuir até dia 21 na Casa de Cultura Mário Quintana ali. E eu quero dar um oi para a Silvia Boiunga, que é a assessora de marketing lá do BRDE, e que foi uma das nossas forças aí para a economia criativa, tá nessa linha de crédito aí do BRDE. Parabéns e obrigado, Silvia, por esse apoio aí, né? Acho que é fundamental. Outro setor, Elton, que tem uma campanha muito bacana aí também, que o pessoal pode procurar nas redes sociais, que é Ajude a Graxa. O que é Ajuda a Graxa? São trabalhadores dos bastidores dos palcos, que eles mesmos se chamam da graxa, que é o pessoal, que é o hold, que trabalha no palco ali, arrumando os microfones, é o iluminador, é o eletricista. Esse pessoal aí, que a maior parte não tem carteira assinada, é freelancer, está sem trabalho porque não tem shows, não tem espetáculo.
Então, se procurarem na internet Ajude a Graxa, também esse pessoal está precisando bastante. Então é aquilo que a gente falou, assim, ó, o momento é difícil, o segmento foi muito atingido, porque o segmento cultural, principalmente, foi o primeiro a fechar e provavelmente vai ser o último a abrir, mas então, o pessoal da área cultural e criativa é resiliente para burro, entendeu? Então vai sair disso muito, muito forte. Sem dúvidas. Todas as ações que a gente falou, tá, gente? Depois, a campanha, né, Ventos de Solidariedade, lá de 7 a 21 de maio, como a Ana mencionou, ela vai estar divulgada aqui no nosso Instagram, tá no @visitemusecom, a gente vai compartilhar novamente, né, a gente vem compartilhando ao longo dos dias, tá lá também no Cultura RS, né, que é o SEDAC, desculpe, o SEDAC RS, que é o Instagram, ou no cultura.gov.rs, lá no nosso site, né? Então, né, procurem, podem ir procurar informações ali que vocês vão ter, assim, de como doar, de como fazer. A gente vai estar sempre compartilhando isso, vou estar trazendo isso sempre de volta nas lives até, né, o dia do encerramento da campanha. Tem esse Ajuda Graxa aí que a Ana mencionou, depois a gente vai procurar aqui, vai compartilhar também aqui no nosso Instagram. Acho importante também fazer uma menção, né? Acho que a gente falou bastante de redes aí, né? De atividade. Quem quiser saber mais sobre economia criativa, segue lá o RS Criativo, né? Pode digitar aqui no Instagram RS Criativo, procurar também no Google, que vai encontrar ali os sites, as páginas, né? Que mencionam todos esses editais que rolaram, os modelos, os cursos. A página da SEDAC no Instagram sempre compartilha também, né? Muito conteúdo ali do RS Criativo, porque são os dos nossos principais produtores, né, de atividade, de conteúdo. Isso eu ia... colocou na tela, hein? O colocou na tela o Instagram aí, podem entrar lá. Tá aí, ó. Tá aí, a Carol botou, a nossa coordenadora aí do RS Criativo, então, tá ali, @RS Criativo. E a Carol tá fazendo um trabalho maravilhoso nas nossas redes sociais, que é o Radar RS Criativo, que tem ajudado aí bastante na divulgação de várias ações dos empreendedores do setor. Então, quem for fazer um curso online, uma palestra dessa área criativa, né, que pega esses setores todos que eu falei, da moda, gastronomia, das artes, do design, e quiser que o RS Criativo ajude nessa divulgação, manda, né? Carol, bota aí também o e-mail, o contato onde o pessoal pode compartilhar a sua ação, né? O seu card da sua live, né? Da sua ação aí que a gente divulga lá no RS Criativo. Vocês acompanhem lá, nos sigam, porque tem de coisa bacana acontecendo no setor criativo do Rio Grande do Sul e do Brasil é fora de série. Daí a gente está compartilhando lá. Então, Ana, aqui o Instagram me avisou aqui que faltam 2 minutos para a live encerrar, né? Porque tem um tempo teto. Eu queria agradecer demais a tua presença, tá? Eu queria agradecer demais a todo mundo que participou aqui na live, que nos assistiu, que deixou seus comentários. Agradecer a Carol aí, que participou bastante, também mandando as informações, né? A Carol é maravilhosa, nos ajudou em todos os momentos. Queria dizer que a gente segue, né? Vão ter outras ocasiões, né, do seminário aqui para debater outros temas também. A gente segue contando com a presença de vocês, porque isso esse exercício só se concretiza, né, a partir justamente dessa relação. Passo a bola. Quero voltar aqui, hein? Eu quero voltar aqui. Vamos fazer outros. Só tem muito assunto ainda aí. Quero mandar um beijo também aí para Kátia Suma, minha amiga Kátia, que entrou, não sei se já saiu, mas entrou aí também, né? Uma guerreira aí do setor cultural. Beijo para Kátia aí também, e para vários. Como eu estou no setor aí há 30 anos, velho, então, assim, ó, todo esse povo que passou por aqui, a gente já trabalhou de alguma forma junto. E isso também é uma coisa bacana, porque, assim,
tanto eu quanto a secretária Beatriz estamos há 30 anos aí nessa área, né? E a secretária também é produtora cultural. Então, o importante é isso, que a gente consegue enxergar um pouco dessa questão da economia criativa pelos dois lados, né? Tanto o lado público